Seja bem-vindo à segunda aula do curso de LGPD da Luma Despachante, onde falaremos sobre as definições da LGPD. Vamos lá? Nesse primeiro slide eu quero mostrar para vocês uma outra visão de tudo que foi dito no capítulo 1. Eu não vou passar, obviamente, de novo por todos os quadros, mas fica de fácil visualização, inclusive para consulta futura, para que você possa entender que a LGPD está distribuída entre as questões onde se aplica a LGPD e onde não se aplica. Aonde não se aplica, nessa torre, se é pessoa física, se o trabalho é jornalístico, artístico, tudo que nós já dissemos está nessa torre, não se aplica. Onde se aplica, nós temos o tratamento e os dados pessoais como definição. Então, temos os artigos, né? Que os dados pessoais podem ser de pessoa identificada ou identificável, quando nós demos o exemplo da placa, perfil comportamental da pessoa e o anonimizado reversível, que nós não falamos do anonimizado, mas não do reversível. O que é o anonimizado reversível? É quando você anonimiza um dado, mas você guarda a chave para poder voltar atrás. Isso só é permitido em questões que tenham autorização para que seja feita. É importante estar bem alinhado com a autoridade nacional, porque o ideal é que o dado não seja reversível. Anonimizou um dado, ele não deve ser reversível. E do lado direito, nesse círculo, algumas as principais tratativas, né, de dados. Então tem vários exemplos aqui, como coletar e receber, armazenar, compartilhar e distribuir, transferir os dados, né, processar ou avaliar. Então, toda forma de lidar com os dados são tratamentos de dados. Falando das definições, que é o principal motivo dessa aula, entrando mais a fundo, né? Nós passamos pelas definições, mas agora entrando um pouco mais a fundo, quem é o titular de dados? Pessoa natural a que se referem os dados pessoais que são objetos de tratamento. O que são dados pessoais? São todas as informações que são relacionadas a essa pessoa natural. Tratamentos de dados, acabamos de falar, são todas aquelas situações, né, que estavam naquele círculo, ou seja, toda operação realizada com dados pessoais. Consentimento, autorização do titular para esse tratamento dos seus dados pessoais, né? Sempre você precisa ter essa autorização do titular, é importante. Finalidade, é a razão específica e explícita para esses dados serem coletados e tratados. Falamos da anonimização, né? Esse processo que torna os dados pessoais irreversivelmente dissociados da pessoa natural, ou seja, nunca mais a partir desses dados você consegue saber quem é a pessoa, quem é o titular desses dados. Falamos sobre o controlador, que é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, né? Que decide sobre o tratamento de dados pessoais. Um detalhe interessante que entra aqui quando a gente se aprofunda, e que a gente não comentou na aula anterior, é essa questão, que ela pode ser de direito público ou privado, ou seja, empresa pública também está sujeita a essa questão da LGPD. E o operador, que é a pessoa natural também de direito público ou privado, né, que realiza o tratamento desses dados em nome do controlador. Lembrando, e isso é importante destacar, que o operador ele trabalha com os dados que foram coletados pelo controlador diretamente e tratados pelo operador. Em alguns casos, por exemplo, com nossos clientes, como eu citei na primeira aula, são utilizados os dados dos clientes dos nossos clientes e são tratados aqui na Luma. Então isso é importante fixar. Ainda sobre as principais definições, temos uma pessoa que é indicada, né, pelo controlador, ou seja, a Luma como controladora ou como operadora, mas como controladora, ela indica uma pessoa que pode ser uma pessoa física ou jurídica. Eu posso contratar uma empresa para que faça a comunicação entre controlador, titular de dado, autoridade nacional. É ela responsável por fazer toda essa comunicação, por garantir que estão sendo exercidos os direitos, para garantir que os prazos estão sendo cumpridos dentro da companhia, e é o encarregado de dados que presta conta sobre eventuais incidentes de segurança e vazamento de dados
que aconteça na organização. A 10ª definição é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? Esse é um órgão governamental que é responsável por zelar, implementar, fiscalizar, garantir o cumprimento dessa Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD no Brasil. Sobre transferência internacional de dados, esse processo, que é o processo de transferir dados pessoais de um país para o outro, seja por meio de comunicação eletrônica ou por qualquer outro meio físico, né, para armazenar ou para que seja usado em outro país, é muito comum. Por exemplo, na Luma nós temos o nosso ambiente de backup. Os dados eles são armazenados em um servidor, ou o nosso sistema de e-mail, que é armazenado em um servidor, que é um servidor de mercado, tá? Está na nuvem. Então ele pode estar em qualquer país. Então nesse ponto é importante destacar que a empresa precisa ter a responsabilidade de contratar serviços que são serviços padrão de mercado, que têm autorização para funcionar em outros países e que, por estarem alinhadas também à LGPD, elas não possuem servidores em países onde essas leis não são cumpridas. Então, elas dão essa garantia para os clientes e, por isso, a Luma utiliza desses parceiros para a transferência, quando ocorre a transferência internacional de dados. O 12º tópico aqui é o tratamento de dados pessoais, que já falamos, é qualquer operação realizada com informações relacionadas a uma pessoa natural, identificada ou identificável, como coleta, armazenamento e outras formas de tratamento. O agente de tratamento de dados, ele engloba tanto controladores quanto operadores. Já dissemos que eles são as pessoas, né, que tratam esses dados, mas podem estar relacionados tanto ao operador quanto ao controlador e tratam dados de terceiros, né? O dado anonimizado é a informação processada ou criptografada, pode ser utilizado criptografia nesse caso para garantir a anonimização do dado e garante a impossibilidade de identificação do titular dos dados após a anonimização. Reforçando, né, e ampliando aqui, o dado pessoal sensível é uma informação que ela pode gerar discriminação e aí como exemplo a gente dá origem racial, étnica, orientação sexual, convicções religiosas e qualquer outra. Filiação sindical, partido político, tudo isso pode gerar algum constrangimento e é considerado dado pessoal sensível. Bom, pessoal, essa foi a 2ª aula. Espero que tenham gostado. Nos vemos na 3ª.